Testando o foco. Gente, eu não sei mais se eu tô vivendo ou se eu tô gravando conteúdo de Senhor dos Anéis. Hello, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Uma Geek Me Disse. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana e eu estou aqui nessa maratona intensa de Senhor dos Anéis com vários vídeos sobre teorias, explicações, análises e muito mais. Então se você viu meu vídeo num sugerido do YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo se vocês curtirem o vídeo. Lembrando que a Uma Geek Me Disse também está presente lá no TikTok e também no Instagram, e eu não falo só de Senhor dos Anéis. Apesar de nos últimos dias e tempos eu estar uma matraca ambulante sobre a Terra-média, eu falo sobre um pouquinho de tudo, falo de fantasia, falo de séries no geral, filmes, tudo que vocês puderem imaginar, inclusive animes também, tá? Pra quem aí é otaku fã de Senhor dos Anéis, não se esqueça de me seguir. Mas é isso aí, galera. E hoje a gente vai falar de um assunto que ele foi um pouquinho polêmico, né, pra comunidade de Senhor dos Anéis, porque foi uma mudança, não drástica, mas foi uma mudança bem significativa que a série de Anéis de Poder fez na história original. É, mas eles só fazem mudanças na história original. Beleza, podem continuar reclamando, mas assim, essa mudança em si foi uma mudança bem interessante que eles fizeram e que pode dar uma e que pode ser um acréscimo muito válido e interessante pro conteúdo original. Agora eu vou contar pra vocês qual foi essa mudança e no que ela implica em toda a lore de... Filha, para! Vou explicar pra vocês essa mudança e o que ela implica em toda a lore de Senhor dos Anéis. O episódio 5 de Anéis de Poder finalmente retorna ao reino élfico de Lindon após um hiato de 3 episódios. E finalmente a gente pôde entender um pouco do comportamento suspeitoso, né, do Celebrimbor e do Gil-galad. Mano, os caras estavam tão esquisitos que tinha gente teorizando que algum deles podia ser o Sauron. Reparem que o Sauron é um novo Mephisto, né? Todo mundo é o Sauron agora. O evento que traz a história de novo a esse reino magnífico é um encontro do Alto Rei Gil-galad e o Príncipe Durin de Khazad-dûm. Ah, e nessa reunião o Elrond está presente, assim como o Celebrimbor. À medida que a conversa se desenrola durante o jantar, né, durante e depois do jantar que eles organizam, muitos detalhes misteriosos finalmente são esclarecidos a respeito do comportamento suspeito tanto do Gil-galad como do Celebrimbor. Ambos os elfos eles estão direta e indiretamente tentando empurrar o Elrond para ir até a casa secreta do Durin e ver que tipo de informações ele pode retirar de lá. E na realidade tudo isso parece estar conectado com uma necessidade não especificada do Celebrimbor de construir uma torre maciça com uma fornalha poderosa. Durante o episódio, porém, finalmente se descobre que a motivação por trás de todo esse movimento é a necessidade de encontrar 1 tonelada de mithril, aquecê-lo e usá-lo para banhar todos os elfos na luz dos Valar mais uma vez. Ah, e só um pequeno PS, eu vou explicar tudo isso, mas pra quem achou familiar o nome mithril, mas não lembra da onde, já ouviu e etc., esse é o material da cota de malha que o Frodo usa em Senhor dos Anéis. É um metal tão leve e resistente que valia mais pros anões do que ouro. Bom, mas vamos lá. Agora eu explico pra vocês toda essa necessidade dos elfos para com mithril e também a implicação do que rolou nesse episódio para com a obra original. Toda essa ideia da necessidade de mithril veio de uma canção muito antiga chamada A Canção das Raízes de Hitaeglir. Mais um dos relatos em baladas que relatam fatos históricos, que a gente tá bem familiarizado. O conto conta a história de um elfo guerreiro, aparentemente sem nome, que duelou contra um Balrog nas Montanhas Sombrias. Beleza, e como é que isso rolou? Esse elfo descobriu uma das 3 preciosas Silmarils escondidas em uma árvore no topo dos penhascos rochosos e procurou recuperá-la enquanto o Balrog queria extinguir a pedra. Bom, beleza, mas de forma extremamente e absurdamente resumida, o que é uma Silmaril? As Silmarils foram joias feitas por Fëanor, conhecido também pelo maior de todos os elfos e o maior artesão de todos os tempos, mas que foram roubadas por Morgoth e levadas para a Terra-média. O Fëanor fez um juramento de sangue que ele e os seus descendentes lutariam até o fim contra quem fosse para recuperar as joias. O que significa que o elfo sem nome nessa lenda é provavelmente um filho de Fëanor cumprindo o seu dever familiar. De acordo com a lenda, esse elfo, ele derramou a sua luz na árvore para protegê-la, e o Balrog, ele respondeu despejando toda a sua escuridão para destruí-la. Junto vem um raio que ele acabou atingindo a árvore e ele justamente fez com que fosse juntado a luz da Silmaril com as forças do bem e do mal, enviando assim uma luz, uma onda de luz pela montanha. Esse processo, ele criou um minério
especial dentro de Khazad-dûm, que brilhava com um brilho de uma Silmaril, possuía a força de um Balrog, mas tinha a leveza e graça dos elfos. Os anãos de Khazad-dûm mais tarde descobririam esse mistério e foi assim que Mithril nasceu. E a grande surpresa de tudo isso é o fato de que dois conceitos super importantes da obra original do Senhor dos Anéis foram conectadas nessa história: as Silmarils e Mithril. A questão é, existe algum contexto para a junção desses conceitos no material original do Tolkien? Vamos começar essa análise partindo de, novamente, um breve resumão das Silmarils. Elas são 3 joias sagradas que foram criadas muito cedo na história da Terra-média, como eu disse, pelo famoso líder élfico e mestre artesão Fëanor. As gemas são únicas e literalmente contêm a luz das 2 árvores de Valinor que iluminaram o mundo antes do Sol e da Lua e que a gente tem uma pequena palhinha no primeiro episódio de Anéis de Poder. As gemas são tão incríveis que o Lorde das Trevas Morgoth as rouba, levando um grupo de elfos chamado Noldor a ficarem virados no Jiraiya. Eles perseguem o vilão até a Terra-média e tentam recuperar as joias à força. E isso nos leva aos eventos que formam a maior parte de O Silmarillion. E sim, como vocês puderam observar, o livro também carrega o nome das joias, pra vocês entenderem o quão importante é. No final das contas, uma das joias é dada ao pai do Elrond, que é o Eärendil, que se torna uma estrela e passa a navegar pelos céus com a joia presa à testa. As outras 2, elas sofrem destinos mais misteriosos e um pouquinho mais deprimentes também. Se não me engano, uma acaba no oceano e a outra é jogada num poço de fogo, mas eu lembro que alguma delas se perdeu, talvez. Eu não consigo lembrar. Depois eu vou dar um check pra passar a história específica de Silmarillion pra vocês. Então vamos lá, eu tô literalmente afirmando que nenhuma das Silmarils supostamente parou numa árvore, no topo de uma montanha? Sim, pelo que eu saiba, não rolou isso não. Ao menos que eu tenha perdido alguma coisa nas obras que eu já li de Tolkien, Mithril e as Silmarils nunca foram conectadas no conteúdo original. Um metal precioso é apenas isso. Precioso. Não vem de uma luta épica entre as forças do bem e do mal que culminam numa luz que faz com que exista o metal. Mas de qualquer forma, eu achei genial, porque Mithril tem uma importância muito grande em toda a história de Senhor dos Anéis. E é legal saber que eles fizeram essa junção entre as Silmarils, né, que são as joias mais preciosas da Terra-média, conectando com a história de Mithril, que também é um metal que é super precioso e muito citado. Bom, beleza, então a gente sabe que rola uma adaptação aí. Mas tem uma coisinha que a gente vê muito, tanto nas obras originais como em Anéis de Poder, em toda essa trama: a necessidade dos elfos em preservar a sua vitalidade. Desde sempre há muitas evidências dos elfos procurando maneiras de conter a decorrência do tempo. O exemplo mais fácil vem de Elrond em A Sociedade do Anel, quando ele descreve a utilidade dos 3 anéis élficos. Abre aspas: aqueles que os fizeram não desejavam força ou dominação ou riqueza acumulada, mas compreensão, fabricação e cura para preservar todas as coisas imaculadas. Dito isso, Gil-galad e Celebrimbor lançam a braba sobre os elfos. Eles estão gradualmente desvanecendo. Viver longe da luz de Valinor, viver na Terra-média, é ruim pros elfos. E quando o brilho dentro deles desaparece, os próprios Noldor aparentemente morrerão. Agora, existem 2 soluções possíveis para essa situação: retornar a Valinor e banhar-se na sua luz novamente, mas abandonar a Terra-média pro Sauron, ou encontrar uma fonte dessa luz em algum lugar da Terra-média. Mithril é essa fonte alternativa, e se o Gil-galad puder convencer os anãos a se desfazerem desse material, eles podem acabar ficando na Terra-média, né, os elfos, por cerca de 3.000 anos ou mais. Bom, a grande sacada disso tudo que eu tô contando, uma conexão entre Mithril e as Silmarils é uma conexão exclusivamente de Anéis de Poder, mas que foi feita de forma genial. No entanto, toda essa trama, ela destaca um medo muito tolkieniano que é abordado nas obras originais, que é esse pavor que os elfos têm do tempo, de desaparecer. Principalmente alinhando toda essa situação com a criação dos 3 anéis élficos. Será que a tentativa de usar Mithril para conter o desvanecimento dos elfos é apenas uma armação para criar circunstâncias desesperadoras nas quais eles estão dispostos a recorrer para forjar os Anéis de Poder e tentar se livrar dessa situação meio decadente? Muito provável, gente, visto que Nenya, que é o anel da Galadriel, o anel de poder da água que pertencia aos elfos e tal, era feito de Mithril. Então assim, a gente tá vendo tudo se conectando, sabe? E eu gostei muito dessa pequena inserção que foi feita em Anéis de Poder, que apesar de pequena,
é enorme, é gigante e faz sentido. É uma conexão nova, mas que faz muito sentido. Eu gostei pra caramba dessa mudança. Agora, gente, nos próximos episódios eu realmente não sei o que pensar, né? A gente sabe que existe uma rivalidade criada com os elfos e os anãos. Eu acho que a gente pode acabar vendo o início dessa rivalidade sendo criada em Anéis de Poder, com essa necessidade dos elfos em obter Mithril e essa necessidade, orgulho, né, que os anãos têm, egoísmo também, de querer manter o minério. Eu acho que a treta pode partir daí. A gente também não sabe se o conto do Balrog, do elfo, que batalharam pode ser um boato também, né? E eles estão se fundando em cima de um boato. A gente não sabe o que pode acontecer, mas eu vou contar pra vocês que eu tô curtindo pra caramba a série. E eu tô ficando cada vez mais chateada que a gente tá chegando no final. Enfim, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, assim como eu, vocês tenham gostado dessa conexão. E não fiquem por aí cagando regra, que é mais uma mudança do Prime, que saco, sei lá, que é pi, pó. Cara, mudança da hora pra caramba, achei bem bacana e espero que a gente veja mais dessas conexões na série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram, porque vai ter mais conteúdo de Anéis de Poder e também de outras obras de fantasia, outras séries, outros filmes. Fiquem aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar das minhas recomendações. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam dessa alteração, o que vocês estão achando da série, o que vocês esperam daqui pra frente. É isso, pessoal, um beijinho e até os próximos vídeos.